programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Abriu-se a porta racional para a participação do homem na vida cósmica. É a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Está entrando no ar o seu programa Boa Noite, Brasil Racional. Deus é uma palavra ambígua em nossa língua, pois parece referir a alguma coisa conhecida. Mas o transcendente é desconhecido e incognoscível. Deus, em suma, transcende qualquer coisa, mesmo o nome Deus. Deus está além dos nomes e das formas. Mestre Eckhart disse que a suprema e mais alta renúncia é abandonar Deus por Deus. Abandonar a noção de Deus por uma experiência daquilo que transcende a todas as noções. O mistério da vida está além de toda concepção humana. Tudo o que conhecemos é limitado pela terminologia dos conceitos de ser, e não ser plural e singular, verdadeiro e falso. Sempre pensamos em termos opostos, mas Deus, o Supremo, está além dos pares opostos. Já contém em si tudo. A fonte da vida temporal é a eternidade. A eternidade se derrama a si mesma no mundo. O Deus que repousa em mim é chamado o habitante do corpo. Identificar-se com esse aspecto divino, imortal, de nós mesmos, é identificarmos-nos com a divindade. A eternidade está além de todas as categorias de pensamento. Este é um ponto fundamental em todas as grandes religiões do Oriente. Nosso desejo é pensar a respeito de Deus. Mas Deus é um raciocínio. Deus é racional raciocínio. Sua referência transcende todo o pensamento. O supremo mistério de ser está além de todas as categorias do pensamento. Como disse Kant, a coisa em si é não coisa, transcende a coisidade e vai além de tudo o que poderia ser pensado. As melhores coisas não podem ser ditas, porque transcendem o pensamento. As coisas um pouco menos boas são mal compreendidas, porque são os pensamentos que supostamente se referem àquilo a respeito de que não se pode falar, ou que não se pode pensar. Logo abaixo dessas, vem as coisas das quais falamos corriqueiramente. Estas são conclusões do mitólogo Joseph Campbell, em seu livro O Poder do Mito, para verem que o pensamento não tem poderes para desvendar o que transcende o pensamento, que é a origem do pensamento, que foi feito para lapidar o ser humano, porque Deus é o poder dos poderes, e na origem está a força do poder que constitui a vida. E assim sendo, a força do equilíbrio da vida está na sua verdadeira origem de racional. Emana-se da origem o poder da origem para a solução daquilo que pertence à origem. E o que pertence à origem é racional. Então, para que a pessoa encontre o equilíbrio e a razão de ser, é conhecer a sua verdadeira origem de racional. Para conhecer o porquê és um animal racional. Para saberes o que é racional,
e saberes o que é animal. A força mais poderosa do universo é a força da sua verdadeira origem, a força racional. Que se teve força para lhe fazer assim, de lhe gerar assim, também tem força para resolver o seu equilíbrio na vida da matéria, pela ligação do ser humano à sua verdadeira origem, o mundo racional. Portanto, fique conosco, pois o seu programa de cultura racional desse domingo está começando. Uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. Ninguém quer mais perder tempo com a cultura do animal que sempre multiplicou o mal. Todos sofrendo há muito, todos padecendo há muito, todos sem sossego e agonizando há muito, desesperados e desequilibrados, sem saber o que fazer, todos tontos, todos penando. Está aí o resultado da cultura do animal envaidecido e enobrecido, convencido e petulante, prosa e galanteador, para acabar tudo em ruínas. É uma vergonha para os cultos, uma grande vergonha dizerem serem grandes cultos com uma cultura de sofredores, para a multiplicação do sofrimento universal. O mundo vem em multiplicações de ruínas, em multiplicações de desacertos, com esta cultura que só tem servido para desacertar todos e multiplicar as ruínas de todos. Existem muitos que não querem nem falar em cultura, em cultos, como quem diz, o que adiantou tanta cultura dos cultos para vivermos como estamos vivendo? Nesta situação calamitosa de salve-se quem puder. E assim, vejam que estavam todos iludidos, vendo tudo caminhar de pior para pior, vendo que tudo se encaminhava para um abismo tremendo. E muitos vaidosos ainda se fiando em cultura artificial, cultura que nunca trouxe paz a ninguém, nem felicidade para ninguém, uma cultura exótica, de aventureiros, pois de nada adiantam as aventuras. E hoje, chegando certo dos certos, a verdadeira cultura racional para embargar os males da vida de todos, os males do corpo de todos, a cultura verdadeira do aparelho racional. A cultura do animal é uma, e a cultura racional é outra. A fase inconsciente é uma, e a fase consciente é outra. A fase de animal é uma, e a fase de aparelho racional é outra. A cultura do animal serviu muito para a sua lapidação, concorrendo assim para a lapidação de todos, para a lapidação do próprio ser humano. Por isso, tanta cultura e todos sofrendo. A cultura não podendo embargar o sofrimento de ninguém. E aí todos desorientados, todos sofrendo, todos agonizando, todos sem sossego, todos no inferno em vida e dizendo: tanta cultura existe no mundo, tantos cultos existem, e nunca puderam embargar o sofrimento de ninguém, nem o seu próprio sofrimento. A cultura racional é a cultura do mundo racional.
é a cultura verdadeira do aparelho racional. Esta é que é a cultura verdadeira da origem do aparelho racional. A cultura racional é a arma mais poderosa do mundo para o equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a paz eterna de todos e para a alegria de um modo geral de todos, a alegria racional. Qual é o maior remédio para o equilíbrio de todos? É a cultura racional. Todos ligados ao mundo racional, por estarem dentro da fase racional, recebendo a orientação racional, fazendo a propaganda da cultura racional. E por serem aparelhos racionais, tudo de bom, de belo e de lindo se multiplicando racionalmente. Para isso, basta ler e reler para se desenvolverem racionalmente, nascendo em todos a vidência racional. Acima de tudo e de todos está a cultura racional, do verdadeiro mundo de origem de todos, por todos serem de origem racional. Esta é que é a verdadeira cultura para o equilíbrio de todos, para o equilíbrio do aparelho racional. Então, não percam mais tempo para ficarem ligados ao verdadeiro mundo o mais depressa possível. Não percam mais tempo. Perder tempo para quê? Para sofrer mais do que já tem sofrido? Não adianta perder tempo. A estrada certa é uma só. O caminho certo é um só. É racional. E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal. Caixa Postal 78.019, CEP 26131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Pois é, boa noite, amigos ouvintes. Tivemos então aí esta introdução do programa de hoje, esta bonita mensagem do Racional Superior, de como agora todos podem viver racionalmente, tudo dando certo na vida de todos, para que se acabem esses males aí do elétrico e magnético, não é? E para que passemos a viver ligados ao nosso verdadeiro mundo, o mundo racional, orientados racionalmente, chamado Grande Oriente Racional, não é, Rosana? É mesmo, Paulo, é assim mesmo. Agora sim, todos armados com a cultura racional. A cultura do verdadeiro natural de todos. A verdadeira cultura do mundo de origem de todos. A cultura racional. Ok. E o ouvinte fica então sabendo que, possuindo a verdadeira cultura, está com esta arma poderosa para o seu equilíbrio, seu bem, a paz, o amor e a fraternidade racional. E por isso agora vão algumas informações aqui sobre o andamento da fase racional, para que você fique sabendo mais um pouco da cultura racional e dos seus andamentos. Não é, Rosana? A banda tem um alôzinho para dar. Ele quer avisar que domingo que vem não haverá atividades. Dia 16/8 haverá apresentação. Todos deverão se locomover para lá, né? Bom, ontem e hoje foi comemorado o 2º aniversário do Dia da Cultura Racional em São José do Rio Preto, com a apresentação da banda de São Paulo, veja bem quanta gente, Limeira, Americana, Arara, São José da Boa Vista, Campinas, Goiânia e caravaneiro de Santa Fé do Sul, Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba e Guaíra.
Então, Rio Preto de parabéns aí pela passagem do Dia da Cultura Racional naquele município. Alô, José Dias, aquele abraço aí para você, hein? Exatamente, teve a conferência na Câmara Municipal de São José do Rio Preto e hoje houve desfile na cidade de Olímpia. Então vai o nosso abraço para todo mundo lá, né? Olímpia, São José do Rio Preto e região. Muito bem, Rosana. E Valdir, nós temos alguma mensagem também para o ouvinte? O Paulo, muita gente passando a se conhecer, prestigiando o nosso programa e pedindo que a gente mande um alôzinho, uma referência racional a esses ouvintes e leitores do livro Universo em Desencanto, como é o caso do pessoal de Ribeirão do Pinhal, lá no Paraná, os locutores da Rádio Cultura Serpim, lá de Ribeirão do Pinhal, como o Ader Silva, o locutor conhecido como Beleza, e também um alô para os leitores do livro Universo em Desencanto, que são caminhoneiros, Paulo. José Roberto Luigi, do Caminhão Tanque, e Martim Bonfago, do Caminhão de Cereais, todos lá do do Paraná, e alguns deles conseguem sintonizar aqui a programação da Super Rádio Tupi. Irmãos caminhoneiros, irmãos racionais nossos aqui também, né, Valdir? Muito bem. Então, aquele alô racional a vocês, viu? Além disso, nós não podemos nos furtar de agradecer, Paulo, aquelas visitas que estão sendo feitas hoje aqui à nossa emissora, aqui a Super Rádio Tupi, nossa programação racional. O Rubens Garcia, que nos entregou, inclusive, uma muito bonita letra racional sob o título de Olhar Magnético. Muito obrigado ao Rubens Garcia pela visita. E ao estudante de Cultura Racional, o Faisal, acompanhado de sua mãe, que nos trouxe aqui um texto sobre os esportes, sobre as Olimpíadas, né, Paulo? Exato. Quanto à música do Rubens Garcia, vamos ver se a gente grava lá no nosso estúdio e passa aqui para o ouvinte nos próximos programas, que tem uns trechos muito interessantes aqui. Numa estrofe, ele fala: de repente nada se perde, tudo se transforma, o corpo vai, a gente vai, porque somos transcendentais, voltando todos à planície racional. Que saudades do tempo da astrologia. Estava na mão, ninguém escolhia. O corpo fica, a gente vai, etc. Tá bom, Rubens. É uma linda letra, nossos parabéns ao Rubens, Paulo. E vamos dar também aqui um alô ao pessoal da caravana da Praça Princesa Isabel, ali na confluência da Rio Branco com a Duque de Caxias. Então, nossas saudações para Conceição, o Alexandre, o Ari. Senhora Cláudia Eives, lá do aeroporto. Também a Geni, só que não é pela primeira vez, já é aí, eu acho que a quinta, sexta vez, a Geni, lá da creche Dom José. Aquele abraço aí para você, Geni. Muito bem, Valdir, temos mais. A Casa Racional da Liberdade solicita colaborações dos nossos estudantes para a cozinha, aqueles que puderem colaborar aos sábados e domingos, e também para demais atividades durante a semana. Qualquer coisa, os interessados numa colaboração racional, manter contato com a Conceição ou com o Diomar, pessoalmente ou pelo telefone 277-0099. Muito bem. E olha, na semana passada, no final do programa, nós tivemos em mãos algumas cartinhas aí carinhosas, com perguntas racionais, né, dirigidas a esta equipe, que hoje, com prazer, nós vamos passar a responder. Então, vamos assim à primeira pergunta aí. É chegado aquele momento gostoso de descontração em que você, ouvinte, participa fazendo a sua pergunta. Como foi falado, hoje temos várias dessas participações, né, Paulo? Iremos comentar. Enquanto nós afirmamos que a energia racional tudo pode, o mundo está cheio de absurdos e desequilíbrios que acontecem sem nenhum impedimento da parte dessa mesma energia racional. De outra parte, frequentemente nas divulgações de cultura racional, se afirma a capacidade
que essa energia tem de curar doenças, tipo câncer, AIDS e outras, que preocupam a medicina em busca de uma solução definitiva não encontrada. Mas ao olhar o mundo, o que se vê? A violência, o desequilíbrio físico, moral e financeiro. E nessa hora, onde está essa energia racional com seu poder dos poderes? Também, frequentemente, o que ele tem ouvido são divagações dos estudantes, afirmando que a culpa e as causas desses fatos é da natureza com sua mudança de fase. Então, Paulo, como é que fica? Exatamente. Então, deixa o nome do nosso querido ouvinte é o Jorge. Então, mas aí nós temos que ficar bem claros o que é que está acontecendo, não é, Jorge? Primeiramente, saber que o mundo não está por conta da energia racional porque os seus feitos estão ligados ainda à fase anterior. Então, o que acontece é que essa mudança de fase da natureza é que vai provocando todo esse desequilíbrio. Porque é que nem quando a gente vai mudar de uma casa, você está numa casa antiga e vai mudar para uma casa nova, é aquela bagunça. Você tem que arrumar os móveis, você tem que pagar as contas antigas, você tem que se desfazer de muita coisa já não serve, porque na outra casa é um sistema novo, não é? Então tudo isso, para você arrumar a casa, para entrar numa nova fase, os feitos da fase anterior não servem mais na nova fase. Então o que a cultura racional vem dizendo é o seguinte: para que você se equilibre, você precisa se adequar à nova energia. Agora, a cultura racional, ou melhor, a energia racional, está fazendo muito, e muito mesmo, pelo ser humano, porque ela está preparando aí a volta do ser humano ao seu mundo de origem. Então, a fase é necessária, essa mudança, para que houvesse o retorno. Porque senão o ser humano continuaria ligado no elétrico e magnético, e esse continuar a ligar significaria a sua extinção para classes inferiores de vida. A classe de hoje, de animal racional, passaria por uma classe de quadrúpedes. Então, isso é uma degeneração, uma continuidade da parte elétrica e magnética. A energia racional vem, nesse momento, fazer essa transição toda para embargar essa deformação para uma classe inferior. Isso é feito muito naturalmente, mas com o consentimento da pessoa, não se toca e não se vai tocar nunca no livre-arbítrio. Então cada um tem o seu livre-arbítrio para aceitar a sua mudança ou continuar onde está. Então a energia racional está aí, cultura racional, a presença para que você se desenvolva e para que toda a humanidade se desenvolva. Quando estiverem por conta do raciocínio, da energia racional, aí sim, aí quando todos estiverem ligados à energia racional, se todos nós estivéssemos nesse momento com o raciocínio desenvolvido, então você teria aqui na Terra um verdadeiro paraíso racional. No entanto, que nós estamos enfrentando uma grande fase de transição e de acerto e de disputa, vamos dizer assim, final dos resquícios da antiga força, do antigo sistema. Eu acredito que a pergunta do Jorge é um pouco extensa quanto a que a solução para as doenças, como câncer, a AIDS e outras que preocupam a medicina, em busca de uma solução. Muito bem. Paulo, aí no caso, o que causa espécie ao Jorge é que enquanto tudo isso acontece sem que a energia racional aparentemente demonstre realmente o seu poder, o desequilíbrio físico, moral, financeiro, ele vê frequentemente que nós, os estudantes, falamos da capacidade, do poder que tem a energia racional de processar curas de moléstias realmente consideradas de difícil tratamento. E aí o exemplo mencionado, câncer, AIDS e outros, né? Mas o que nós queríamos dizer é que realmente a energia racional, por ser uma energia que vem de nossa fonte genuinamente original, a energia que deu causa a essas duas energias, a elétrica, a enfraquecida, e a magnética, a energia poluída, que produzem com a alteração dos seus campos biomagnéticos todas as doenças,
Como a energia racional é a energia de regulagem e equilíbrio dessas outras duas energias, ela termina contribuindo imensamente para a cura dessas moléstias por um processo que não é aquele estudado através da medicina, da ciência médica, por enquanto, porque fatalmente a medicina também, com o correr dos tempos, vai se interessar por esse estudo, pelo estudo de um processo de cura via energética, né, Paulo? Porque é uma cura energética, muito bem. Então, na verdade, a cura aí trata-se de uma troca de energia. Você passa a ficar ligado num outro campo energético, da cultura racional com a energia racional. Então, há uma possibilidade muito grande de reversão e de auxílio nesses casos, mesmo porque você forma uma auréola racional que protege contra todos os desequilíbrios. Então, está aí como é que pode existir essa proteção natural através da energia racional. E quanto aqui a culpa que os estudantes da cultura atribuem à natureza, à mudança de fase, realmente é a mudança de fase que está acontecendo esse desequilíbrio. Por quê? Quando estávamos na fase anterior, elétrico e magnético do animal racional, as coisas não eram das melhores, mas era um equilíbrio mais ou menos. Nas fases de transição, o desequilíbrio aumenta muito, porque é uma turbulência para a entrada de uma outra fase. Então, é como na fase dos monstros, quando passou para selvagens. Acabaram-se os monstros. Depois de selvagens para civilizados. Acabou-se com os civilizados. Foi um transtorno muito grande para os selvagens, né? Ficaram só os civilizados. Ou seja, hoje tem aí alguns selvagens nas reservas, tal, mas toda aquela tradição. Então, tudo o que eles tinham, todas as verdades e os ritos e os valores deles, como selvagens, de uma hora para outra, na fase da civilização, foram por água abaixo, porque tinha que mudar para uma nova fase. E agora nós estamos passando da fase de civilizados para a fase de aparelhos racionais. Então, nessa fase também, o ser humano vai aprender o que é a segunda civilização e não mais a primeira, como é a do animal racional. Realmente, quando se diz culpa, o que se quer dizer é causa, a causa do efeito. É claro que tem os seus desdobramentos. Por exemplo, a humanidade, vivendo artificialmente, não percebeu, não teve a percepção da mudança de fase. E continuou a se comportar e a querer progredir o progresso da civilização material como se nada tivesse acontecido. E, de fato, ignorando a mudança de fase, a natureza foi em frente, deixou de alimentar o pensamento, que é quem fez o progresso da civilização, e o pensamento enfraquecido produziu os 3 desequilíbrios: o desequilíbrio físico, moral e financeiro, e desencadeou um processo bastante violento. A violência por causa da paralisação das mentes. Exato, Valdir. Então está aí, Jorge. Espero que você tenha apreciado as respostas, mas queria lhe dar também uma dica. Você encontra tudo isso na leitura do livro Universo em Desencanto. É lá que você vai ter a resposta, aquela resposta que fala dentro do teu eu, tá? Porque essas respostas que nós estamos dando aqui, elas acabam ficando de uma forma superficial. A leitura do Universo em Desencanto é que vai te dar todas as respostas no tempo certo. Um abraço a você. Temos uma pergunta do Arnaldo Biak. Valdir, ele pergunta aqui: o que eu faço para receber o fluido puro, limpo e perfeito? Aliás, eu ia pedir para Maria do Carmo responder essa pergunta aqui. Já li o primeiro volume da obra Universo em Desencanto. Devo passar para o segundo volume? E aí, Maria do Carmo? É isso mesmo. Qual é o nome dele mesmo, Paulo? É Arnaldo Biak. Arnaldo Biak. Você já leu o primeiro volume, passou pelo primeiro volume, siga em frente. Vá para o segundo volume, terceiro volume e daí por diante. Muito bem. E assim vai receber o fluido puro, limpo e perfeito, porque é na persistência da leitura que você acaba recebendo isso. E veja só, você tem que iniciar no momento inicial que você começa a ler, cada um tem o seu estado natural, não é? Cada um tem um estado de ser. Então, cada um está com um grau de energia magnética, uma situação pior ou melhor. Com o decorrer do tempo, é que você vai suavizando esse estado de ser. O fluido puro, limpo e perfeito vai podendo ultrapassar essas barreiras magnéticas e elétricas, vai quebrando o encanto, não é, Valdir? Exatamente. Começa pela raiz.
e a partir da raiz se fortalece, que é o primeiro volume, e desenvolve então o seu estudo. Interessantes aqui da... Bom, ela faz uma consideração, né? Deus disse que muitos viriam ao mundo falando a respeito dele, mas que nós só deveríamos crer nele. Como a cultura racional nos esclarece essa dúvida? Então, olha aí, essa é uma pergunta interessante, porque vem aí, faz uma referência às Escrituras também, né? Aquilo, quando ela fala Deus, deve falar sobre o Evangelho. Então, vamos falar para você o seguinte: quem me disser quem sou, de onde vim e para onde vou, com esse eu estou, porque é o verdadeiro Salvador. Então, as Escrituras naquele tempo tiveram a sua função para o povo daquele tempo, para preparar a humanidade para ultrapassar um período negro, um período escuro, através das religiões, levar o ser humano na lapidação até hoje. Mas hoje você já tem essa ferramenta e a faculdade de ter alguma coisa com lógica, com provas, comprovações, dizendo para você de princípio a fim o porquê de tudo, de onde é que nós viemos e para onde é que nós vamos. Então, nesse sentido, hoje você já está numa fase muito mais adiantada, porque é a fase racional, e você não precisa mais apenas acreditar na existência disso e daquilo, você vai comprovar, você vai ver exatamente o que acontece. Então, quem te provar quem é você, de onde você veio, para onde você vai, é com esse que você deve estar, porque é o verdadeiro Salvador, não é, Júlio? Paulo, e no decorrer de toda essa vida humana, né, essas longas aí 21 eternidades, muitos deuses foram criados, deuses imaginários, justamente para a lapidação do ser humano, que não tinham ainda condições de receber, como hoje, uma cultura tão elevada dessa. Por isso estamos aí nessa mudança de fase, esses fenômenos dos discos voadores, anunciando que existem mundos superiores e que estão aí dispostos a nos clarear em relação à verdadeira origem e ao verdadeiro Deus, não é, Valdir? Perfeitamente, Júlio. Exato. E também lembrando aqui uma frase de Jesus, já que nós tocamos nesse assunto. Disse ele: quando chegar a justiça verdadeira, todos haverão de se espantar e dizer: que grande cegueira nós conservamos e todos ainda conservam. Então está aí também para complementar essa pergunta. Rosana, qual é a próxima? Bom, ela continua com uma outra perguntinha também. Quanto às pedras com os 10 mandamentos, elas realmente existiram? E nós devemos segui-las? Então, vamos lá, a resposta. Bem, essa é mais uma pergunta ligada a informações das Escrituras, compêndio de Escrituras antigas, denominadas hoje como a Bíblia. A Bíblia é tida pela ciência como uma fonte histórica de informações. Ou seja, o conhecimento humano contemporâneo aceita muitas das informações contidas nas Escrituras antigas e ditas sagradas pelos seus seguidores. Quanto à existência, hoje ela não é colocada em questão exatamente, porque essas coisas com o tempo, muitas terminam perdendo seu vestígio material. O que importa em tudo isso é o conteúdo das informações. São mandamentos que na fase do pensamento foram elaborados para um determinado povo seguir. Esse povo seguiu e foi um enorme e um precioso instrumento para a lapidação desses pensadores, seguidores desse mandamento, que terminou se estendendo seus efeitos até, bem dizer, os dias de hoje. E é como aí estão presentes muitos desses efeitos. Então, muito menos preocupados com relação ao aspecto físico dos mandamentos, assim, pedras ou papiros ou coisa assim, mais vale é a importância deles como um código de comportamento social, de valores morais e religiosos que foram seguidos
por uma grande camada da população do mundo e que se esparramou pelo Ocidente e pelo Oriente, influenciando então o comportamento das pessoas. Muito serviu, né, Paulo, para a lapidação de nós, os animais racionais. Para a preparação do ser humano, para trazê-lo até aqui na fase em que, agora sim, então, você tem com lógica, com base, com explicações racionais, pormenorizadas, aquilo que até então não era percebido pelas pessoas, né? Então, tá aí a cultura racional, né, E Júlio? Paulo, ele tem o mandamento racional, né, Valdir? Aquele que nós conhecemos bem, em que o racional diz: fazer o bem sem olhar a quem, e não desejar ao próximo o que não deseja para si mesmo. Então essa é a grande condição, né, que o racional coloca para que todos sejam felizes, sejam equilibrados e possam se desligar aqui dessa vida da matéria e voltar para a eternidade. Muito bem. E a Maria de Lourdes ainda continua, tem uma terceira parte, que é a terceira pergunta dela, né, Rosana? Diz ela: olha, meu filho tem 4 anos agora. Como estudante, como devo educá-lo? Crendo em Deus como antes ou seguindo a cultura racional? Pois na idade dele fica um pouco complicado ensiná-lo a respeito, sendo que nós adultos estamos começando a aprender agora. Bom, aí é o seguinte... Paulo, só deixa eu fazer uma entrada aí. Você vê bem a pergunta, né? Como devo educá-lo? Crendo em Deus como eu fui criada, vamos dizer assim, né? Ou Dentre as religiões, isso, né? ou pela cultura racional. Aqui vai só uma informação para você. A obra Universo do Desencanto, muitas vezes, não fala a palavra Deus, tá? Mas não há diferença, vamos dizer assim. As pessoas acreditam em Deus, e Deus existe também para a cultura racional, né, Paulo? Que é o racional superior, que é o autor da obra Universo do Desencanto. Porque nós somos pessoas, né, denominadas animais racionais. E Deus é um ser superior da nossa origem. Se nós somos de origem racional e sendo Deus superior a nós, ele só pode ser quem? O racional superior, que é o autor da obra Universo do Desencanto. E a obra Universo do Desencanto é a obra dele, para o desenvolvimento da parte divina do ser humano, da parte superior, que é o raciocínio, e que estava embrionário para ser desenvolvido na fase do raciocínio, que é a fase racional. E, portanto, não há nenhuma crise de valor. Deus existe e as crianças vão continuar sabendo da existência dele. Ele não nos conduz mais na fase racional pela fé. Isso foi feito na fase do animal racional, a fase do pensamento, também chamada de fase espiritual. Terminados os valores dessa fase, da fase do pensamento, entrou a fase racional, a fase de Deus na Terra. Porque se o conhecimento de Deus está aqui na Terra conosco, onde está Deus? Na Terra conosco. Com a sua cultura, sendo ele um ser de nossa natureza original, e se comunicando agora conosco pela união que houve dos 2 mundos, o primeiro mundo que deu consequência a este, e este mundo, o segundo mundo, em um só, ambos unidos em um só, a uma só força, que é a energia racional, não haverá conflito que essas crianças vão enfrentar, porque naturalmente o progresso da natureza vai trazer isso muito claro à compreensão de todos, de adultos e de crianças. Não é uma questão para se discutir. Quem discute, diz o Racional Superior em um de seus livros, está perdendo tempo. É uma questão para se estudar e compreender, porque ele não quer nos conduzir pela fé, e sim quer nos provar com base em lógica. E com lógica, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E diz ele: vamos para de onde viemos, porque é de lá que somos. Exatamente, Valdir. Então, agora, quanto a você falar com as crianças, é interessante a gente notar o seguinte, que as pessoas, os adultos se preocupam muito com o que as crianças vão entender a respeito, como educá-las e tudo mais. No entanto, a criança tem os seus critérios, tem sua forma muito clara de entender a vida, entender dentro do seu mundo de criança, às vezes muito melhor do que o próprio adulto. Claro que, como assim uma dica para você aí na educação do teu filho, as respostas do nível racional você deve fazer à medida em que seu filho, tiver naturalmente um anseio ou uma curiosidade a respeito. Você pode ir com muito carinho, com calma, explicando a ele os pontos principais racionais.
com respeito, porque também nós estamos nessa fase de transição e é necessário o convívio, não é verdade? Então, determinados conceitos da cultura racional, às vezes, podem chocar uma pessoa que não conhece. Então, é preciso que seja feito de forma muito natural e que a pessoa vai entendendo a natureza. E as crianças têm uma capacidade fora de série nesse sentido. Eles entendem muito fácil os símbolos naturais, o sol, as 7 partes da natureza, a lua, as estrelas, o que é que nós estamos, o porquê disso aí tudo, essa mecânica. E à medida em que formos conversando naturalmente com nossos filhos, eles vão se ligando, porque isso faz parte de cada um, não é, Rosana? Cada um tem isso dentro de si. É muito mais fácil aprender isso do que aprender muita coisa aí do alfabeto artificial. E os adultos costumam subestimar, né, a capacidade das crianças. Exato. Ainda mais hoje em dia, que a fase já está tão evoluída, que as crianças chegam a deixar os adultos de boca aberta, com certas explanações, com certas perguntas. Estão na fase racional, né? Exatamente, não se engana mais uma criança, né? A criança é capaz de até ensinar os adultos em muitas coisas. Exatamente. Então a fase é muito acelerada, as crianças são crianças diferentes, estão na fase racional, e você não precisa se preocupar com isso não, mas deixe a cada passo que a natureza faça o seu trabalho, não é, Valdir? Muita calma, naturalmente as coisas vão se esclarecendo, e é claro, a civilização, os valores ainda do animal racional estão presentes nessa transição para a fase racional. E não há por que precipitar nada. Naturalmente, como foi recomendado, com muita diplomacia, vamos passando as informações para que as crianças possam tê-las e mais tarde, com seu próprio desenvolvimento, venha a compreensão natural, sem preocupações de conflitos com os valores ainda pré-existentes na sociedade. Muito bem. Então, Maria de Lourdes, gostou das respostas? Não? Então, se não gostou, liga de novo para a gente aqui para a gente continuar. Se gostou, então pega aí no livro, continua estudando a cultura racional e fazendo aí o teu desenvolvimento e a propaganda racional, tá bom? Agora nós temos aqui, para finalizar, uma pergunta ainda do Luiz Carlos Ribeiro de Souza, do Parque Maria Luísa, que pergunta: como a cultura racional explica o significado de Buda, Jesus Cristo, os orixás do Candomblé, e até mesmo se a cultura racional admite a existência do diabo, e se não interfere a pessoa ter uma religião. E essa pergunta nós vamos iniciar hoje e terminar na semana que vem, porque ela merece uma atenção especial, né, Walter? A pergunta cita personagens de grande expressão no seio da sociedade ao longo dos tempos. E esses tais personagens deram grande, enorme contribuição para muitos dos valores da cultura existente hoje em dia e que vem se desenrolando através dos tempos. Então, a cultura racional não ignora isso. É claro, o racional superior, ele não ignorou a existência desses valores que serviram de primeira mão, a gente pode dizer assim, numa grande síntese, né? Serviram para a lapidação do animal racional. Porque tudo isso que existiu e que pertenceu à fase do pensamento, esclarecendo então que a fase do pensamento foi um período de tempo anterior a 1935, que serviu para o desenvolvimento dos selvagens e dos civilizados, finalmente, mas essa fase já terminou. Mas foi de enorme valor para a preparação da humanidade para essa última fase que nós estamos vivendo, uma última fase também com suas divisões de épocas, que está aí, presente agora, e que estamos iniciando e que nos está fazendo passar por essa enorme transição de uma fase em liquidação, que é a fase do pensamento, para uma fase em progresso, que é a fase racional. Então, esses valores todos, trazidos por esses personagens aí mencionados, vão ser melhor abordados na semana que vem, né, Paulo? Mesmo porque também aqui nos nossos programas anteriores, nós já tivemos oportunidade também de falar das fases, né? Das fases do primeiro, do segundo, do terceiro milênio. E falar das fases espirituais que se passaram, tudo com o respeito devido ao que essas fases fizeram ao ser humano, preparando-o para o alvorecer da nova fase do raciocínio do terceiro milênio. Então tudo isso foi necessário, foi preciso, foi correto para as suas fases e para trazer o ser humano
ao ponto de amadurecimento em que pudesse entender a cultura racional e a energia racional do novo milênio, não é, Rosana? Paulo, então estamos chegando ao final e nós queríamos dar um alô. É a fase consciente racional. Para guardar os seus livros que chegarão logo. Então tá aí, elas irão aguardar os livros, né? E é melhor nós repetirmos o nome das pessoas que vão aguardar: é Maria Leite Rodrigues, Rosa Maria Silva e Yolanda Paulino, moradores da Barão de Limeira 478. Logo, logo estarão com os livros nas mãos, não é? E este programa é patrocinado pelos estudantes de cultura racional. São muitos e muitos leitores que colaboram de todos os modos e maneiras para levar até você, nosso prezado ouvinte, a mensagem do racional superior, a mensagem verdadeira e racional do nosso mundo de origem. Estiveram apostos hoje Valdir, Paulo, Maria do Carmo, Júlio e Rosana. Na técnica, o Wilson. Até o próximo domingo e... Boa noite, Brasil Racional! É a fase consciente racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional!